Boa noite, pessoal do canal da Nova Resistência. Hoje estamos aqui mais um episódio do Estado Maior. Carlos Velasco e eu, toda semana, sempre trazendo um debate interessante, alguma coisa que sirva para ajudar na formação intelectual dos nossos seguidores, dos nossos companheiros, né, do público patriota, nacionalista brasileiro, que é carente de debates importantes. Você não vai encontrar esses debates na mídia de massa, não vai encontrar nos grandes jornais, é só nesses canais alternativos, né, que tem aqui no Brasil. E hoje estamos com um seguidor aqui do nosso trabalho, né, na verdade, o Ivan. Ele é mais conhecido como Patacôncio, né, é o nome que ele utiliza no trabalho dele de investimento. Estamos aqui para abordar precisamente o tema de lastreamento em ouro, moedas alternativas, né, moedas digitais, ou seja, todo esse debate interligado, esse debate entrelaçado, que é importante para a gente pensar um novo sistema econômico, monetário, e precisamente nesse contexto da transição geopolítica, da unipolaridade para a multipolaridade. Então, o Ivan, ou Patacôncio, ele tem desenvolvido as reflexões dele em relação a esse tema, né? Ele tem um trabalho, né, envolvendo ali, observar, refletir sobre esses assuntos, o que envolve, inclusive, a atuação que ele desempenha, né? Até na rede social dele. Ele está no Instagram, Patacôncio369, né? Tal como está ali sob o rosto dele, né? Ali no vídeo dele. Vocês podem encontrá-lo, vocês vão ver ali que ele, inclusive, ele pode ajudar com questões envolvendo a aquisição de reservas de valor em metais, né? O pessoal que quiser talvez aumentar a sua segurança financeira para o futuro. A gente vai conversar um pouco sobre essa questão da importância do ouro e da prata, né? Isso vocês podem ali conversar com o Patacôncio para a melhor maneira de melhorar sua própria segurança através desses meios, ok? Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, Patacôncio. A gente acompanhava os seus comentários ali no Fórum Dissidente, em outros meios da Nova Resistência, então você já é conhecido nosso, né? Então seja bem-vindo. Obrigado. Perfeito. E, como sempre, estamos aqui, Carlos Velasco, na madrugada portuguesa. Como é que você está aí, Carlos? Tudo bem, tudo firme. Rafael, agradeço aqui ao Patacôncio por aceitar o nosso convite. É um tema que me fascina desde sempre. Estava contando para ele aqui antes da live. Minha formação foi em história, mas sempre tive paixão pela economia, especialmente, né, pela questão da moeda. Eu estou aqui, olha, vocês não imaginam, fervendo, não só por causa do tema, mas porque também hoje experimentei a pimenta mais forte do mundo. Rezem por mim, pessoal, estou passando mal. Qual? É uma indiana? Chamo de Carolina Reaper, mas o nome é chinenses, qualquer coisa. Enfim, recomendo a toda gente que gosta de pimenta, se quiser abandonar o vício da pimenta, porque eu estou aqui tudo mal. Mas vamos a isso, Rafael. Perfeito. Eu gosto, mas moderadamente, né? Bem, vamos então iniciar aqui a nossa conversa com o Ivan, com o Patacôncio. Eu penso o seguinte, tal como a gente estava conversando até antes até de organizar a live, vamos começar pelo ouro, né? Classicamente, as economias da maioria dos povos, especialmente antes da modernidade, elas sempre foram lastreadas. E o lastro, quase sempre, era algum metal considerado valioso. Em muitos casos, o ouro, em alguns casos, prata. Também existem outros casos de outros tipos de metais ou análogos que serviam como lastro. Porém, com o avançar da modernidade, nós nos deparamos aí com essa inovação de economias não lastreadas. Então, para a gente dar esse pontapé inicial, eu gostaria de perguntar se você considera que essa perda de um lastro especificamente em metais, se foi um erro, né, ou até mesmo se foi um plano da parte
né, das pessoas que tomaram essa decisão. Como você vê esse abandono do lastreamento em ouro e análogos? Rafael, o lastro é uma coisa moderna. Tá? Na antiguidade, as moedas valiam pelo seu peso e pureza em metal precioso. Foi Isaac Newton que introduziu o primeiro lastro em prata na Inglaterra. E depois eu te respondo que não foi erro, foi pura malícia, tá? Foi pura malícia para promover a financiarização da economia que nós vivemos hoje, que é um processo altamente nefasto. Então, foi malícia que foi introduzido o padrão ouro pelo Rothschild, que golpeou Napoleão em Waterloo. Depois tiveram que abandonar o padrão ouro clássico para vencer a Primeira Guerra Mundial. E então foi pura malícia abandonar Bretton Woods unilateralmente. Eram 3 países que têm suas reservas em ouro, moeda conversível, a Inglaterra e a Suíça. A Inglaterra abandonou em 1992, a Suíça abandonou em 98. Então, não foi erro, foi malícia para eles ganharem a corrida armamentista, ganharam a corrida, quebraram a União Soviética, mas ao preço da financiarização. E a gente vê que existe, como sempre, moeda ruim, dinheiro bom e dinheiro ruim. Apesar de ser tão fácil todo mundo desejar dólares e euros, a gente vê que a economia russa, com 2 anos de sanções, só prosperou, porque ela parou de receber dólares e euros e começou a receber mais rúpias e yuans. Começou a receber dinheiro bom. Então, eu não sou um acadêmico da área, não posso provar para vocês que o dólar canadense é deletério para a economia do Canadá. O ian é deletério porque é baseado em dívida, tá? Eu vejo que o Vietnã, que tem um dinheiro baseado em produção real, ele prospera, ele está produzindo mais café que o Brasil hoje, o Vietnã. Então, o que eu gostaria de expor é a possibilidade da reabilitação do padrão ouro no século XXI, que não é usar o padrão clássico, mas uma reabilitação baseada em 3 princípios. Um princípio que é pré-moderno, que é de gestão monetária de uma moeda clara, insuscetível de depreciação, e uma moeda escura. A moeda clara, antigamente, era o ouro e a prata, e a escura era o metal nobre que se depreciava. Esse é o primeiro princípio. O segundo seria da liberdade de escolha entre as moedas, que as pessoas possam escolher em que moeda fazer seus contratos, desde que exista só uma moeda de curso forçado para cada território, uma moeda que você é obrigado a aceitar. Mesmo que você possa contratar em outras moedas, você é obrigado a receber sempre na moeda de curso forçado, que é a moeda nacional. E o terceiro princípio é a reserva de domínio. O domínio é mais do que a propriedade. Existe a posse, a propriedade e o domínio. O domínio é o Estado colocar ouro no Banco Central para lastrear a moeda, mas ele se reservar o domínio. Quando a conjuntura política exigir, o Estado vai lá e toma de volta todo o seu ouro, desvalorizando a sua moeda nacional de curso forçado. Tá? Claro, o ouro que não foi convertido ainda, porque uma vez que o Banco Central converte o ouro, perdeu o domínio. Né? Então, com base nesses 3 princípios, eu acredito que nós podemos reabilitar o padrão ouro sem nenhum prejuízo, com muitas vantagens, muitas vantagens, tá, sobre a moeda baseada em dívida. Perfeito, excelente introdução a esse tema, né? Sobre essa possibilidade da reabilitação do padrão ouro. E aí, com base nisso, nós vamos começar a desdobrar e expandir esse debate. De fato, a gente não pode considerar que as elites dão um ponto sem nó, né? Então, mais do que um erro, evidentemente, você sempre tem a questão daquilo que é vantajoso para essas elites naquele momento. Então, claro, mesmo um padrão ouro em um determinado momento foi vantajoso para determinadas elites, que eram elites que tinham aí a posse
de reservas de ouro, né? Então, você teve aí no período do entreguerras esse questionamento do padrão ouro, não a partir da perspectiva do financismo, mas a partir da perspectiva, às vezes, de países que tiveram suas reservas de ouro saqueadas ou que, por outros motivos, nem tinham reservas, enquanto Londres ou os Estados Unidos, às vezes, mantinham ali amplas reservas de ouro, às vezes reservas de outros países, né, que os mantinham guardados, né, em Londres ou no Fort Knox, e aí sim tinha esse interesse, mas como isso não é intrínseco e sim conjuntural, outras circunstâncias podem tornar interessante, sim, em um determinado momento, que essas elites não querem, né, pode ser interessante para o Brasil, para a Rússia, para a China, para certos países, um retorno a esse lastro áureo, né? Eu vou passar aqui a palavra para o Carlos para ele comentar e fazer a próxima questão. Olha, muito bem lembrada essa conexão, né, do Isaac Newton com a história da moeda. Ele esteve lá à frente, né, da comissão encarregada, se não me engano, de analisar a pureza, né, do metal da moeda, e bom, tudo isso, por acaso, até me faz pensar em sincronicidade. Ontem, o Rafael Machado, ele falou a respeito usou um termo que nunca tinha ouvido falar, cabalismo financeiro, ou cabalismo econômico, e o Sir Isaac Newton era alguém muito interessado em cabala, né, alquimia. Por favor. Mas ele era da cabala. Naquela época ainda tinha bons maçons, como José de Bonifácio de Andrada. Naquela época tinha bons na cabala e na maçonaria. Hoje nós não encontramos mais. Pois, é tudo tão complexo, né? Mas enfim, aqui, né, em relação a essa questão dos metais como sendo utilizados, né, como moeda corrente, também é uma discussão que ocorreu durante o século XIX, o século XX, né, que era em relação a qual deveria ser o padrão, né? Havia quem favorecia o bimetalismo, havia quem favorecia a prata, havia quem favorecia o ouro, né? Eu queria saber, na sua opinião, o que seria, levando em conta também a existência da globalização hoje, né? O arranjo mais adequado, se seria um padrão internacional, ok? Seja ele bimetálico ou baseado no ouro ou baseado na prata, ou se valeria mais a pena, nos dias de hoje, optar, ainda que haja a globalização, não por um padrão, mas pela adoção por cada nação, né, do seu próprio padrão, e tentarmos arranjar as trocas internacionais por outros meios, como, por exemplo, uma reserva mundial. O que o senhor acha disso? Queria ouvir os seus pensamentos a respeito da questão. A nova Nações Unidas é o BRICS. E o BRICS vai estabelecer um convênio internacional. A moeda BRICS deve ser centralizada apenas na regulamentação. E cada país tem a regra padrão, tá? Para usar, dentro dos termos do convênio, usar outros metais preciosos, o paládio, a prata. Só que na hora da conversão, o usuário da moeda quer receber em ouro. Então, vai ser ao custo do país que botou prata no lastro, vai ser ao custo do país e ter que vender aquela prata pelo preço que estiver para comprar ouro para entregar para o cara que quer a conversão, né? Porque o X da questão não é o dogmatismo em cima de é ouro, é prata, é isso, é aquilo. Não, é
as regras claras e ter claro que o ouro nunca deixou de ser o indexador de todas as matérias-primas. Quando o ouro sobe, as matérias-primas sobem, quando o ouro desce, certo? Porque, em termos gerais, uma toga de luxo no tempo de Jesus valia em ouro o mesmo preço de um terno, um traje completo. Eu não consegui o acesso, mas eu vi que o Júlio César deu de dote para a filha dele, no casamento, uma quantia que eu calculei em ouro, deu uma quantidade de quilos em ouro, que hoje que iriam equivaler a 2 ou 3 bilhões de dólares. Ou seja, um dos homens mais ricos do mundo hoje tem capacidade de dar um dote de 3 bilhões de dólares, como o Júlio César foi o homem mais rico do seu tempo. Então, a decisão do BRICS é de assumir, tá, a cotação das suas matérias-primas, porque esse é o discurso do BRICS, de ter uma moeda baseada em riqueza real, energia, petróleo. Então, basta, né, chega do café ser cotado em Nova York, da soja ser cotada em Chicago. Os países dos BRICS, para assumir a sua moeda de reserva internacional, tem que assumir que eles vão cotar os produtos que mais produzem e que melhor produzem. Pois, também me parece justamente o caminho. Temos um padrão internacional, regras claras, né, previsíveis, às quais a cada nação depois se adeque, né, a sua maneira. Bom, eu depois tenho mais perguntas para si, mas passo a palavra agora ao Rafael. Rafael, por favor. Obrigado, Carlos. Obrigado, Patacôncio. Pessoal, se inscrevam aqui no canal da Nova Resistência e o pessoal que tiver interesse em conversar e buscar orientação sobre metais, sobre reserva de valor, sobre você talvez ter meios de preservar recursos contra a flutuação dos mercados, flutuação econômica, eu recomendo que vocês contatem o Ivan através desse Instagram que está aqui no vídeo, está aqui abaixo do rosto dele, @patacôncio369. Ali o Ivan vai ajudar vocês vão poder buscar essa orientação em relação, né, a ouro, prata e por aí vai, tá? Então, faço essa recomendação. Bem, aqui eu gostaria... porque, claro, a gente vai ir primeiro tocando um pouco de vários temas e aí depois aprofundando em questões mais específicas, né? A gente também tem comentado um pouco sobre moedas digitais, né? Sobre essa questão de você tanto ter moeda física como moeda digital. Eu, particularmente, eu ainda não estou suficientemente inteirado, informado em relação a esses temas, até porque tem que ler muita coisa sobre muitos temas ao mesmo tempo, ainda não consegui me aprofundar em relação a essa questão da moeda digital. Porém, o que eu vi daquilo que o Patacôncio me comentou em box era interessante em relação a você ter simultaneidade entre moedas físicas e moedas digitais e do Estado, de fato, de maneira soberana, lidando com moedas digitais. Então, como que você vê essa possibilidade de integração da ideia de uma moeda digital com o lastro, né, com o padrão ouro, e tudo isso simultaneamente, também a moeda física, dentro de uma economia soberana? Como é que você interpreta isso? Como é que você vê que isso possa ser feito? Sim, o lastro em ouro, ele vem para reforçar as CBDCs, que nós vamos tê-las, não tem como escapar delas, tá? E também a moeda de reserva internacional do BRICS vai intensificar o uso das moedas nacionais, não o contrário. Não é uma moeda que vamos botar uma moeda internacional para retirar de circulação a moeda nacional. Não, é o contrário, vamos intensificar. Por isso, fala-se, eu não tenho nenhuma comprovação disso, fala-se que existe já o BRICS Pay preparado, que seria um similar do M-Bridge, né, que já está em fase de finalização,
que é patrocinado pelo BIS, Banco Internacional de Pagamentos, e capitaneado pelo Banco de Hong Kong, Banco da China, Banco da Tailândia, e tem observador da Federal Reserve, do Banco Central, né? E esse MBridge, ele dispensa o uso de uma moeda ponte, dispensa o uso do dólar, tá? Ele faz a troca direto entre as moedas nacionais, que são digitais, porque não tem como ainda, não temos como colocar no MBridge o Pix, por exemplo, que é uma moeda digitalizada. O Brasil vai ter a sua moeda digital no Drex, né? Então, eu gostaria, pelo que eu tenho ouvido falar, as entrevistas do Sergei Glaziev, que é ótimo, né? Ele é encarregado do Kremlin de pensar a CBDC e um sistema de pagamento dentro do BRICS, mas ele fala que de ter uma cesta de moedas, 40% em ouro, 60% em uma cesta de moedas, ou seja, ele fala de uma coisa que seria muito vulnerável ainda para o dólar, né? E a moeda BRICS, ela tem que ser uma coisa melhor do que o hegemon, porque o dólar é uma coisa muito cara, o SWIFT cobra tarifas, é uma dificuldade, né? Então eu vejo que eu tenho pensado, e só deixa eu comentar uma coisinha aqui, que esses bilhões que a Rússia perdeu, a grande parte, mais de 300 bilhões, eram eurobônus, tá? Que estavam denominados em dólares, se não me engano, mas depositados na Bélgica, no Banco da Bélgica, para facilitar o Banco Central Russo a fazer seus pagamentos, para ser mais fácil de pagar ali na Europa. Então, a moeda digital pode ser, sim, lastreada em ouro, 100% em ouro, porque o ouro vai ser o indexador, vai ser a moeda indexadora, como nós tivemos aqui e outros países tiveram, o RV é uma coisa maravilhosa, é a unidade referencial de valor. Você não vai precisar emitir quantidades enormes de moeda de reserva internacional, tá? Seja ela na forma digital ou na forma física. E outra coisa também, que são esses detalhes assim, que eu acho que o Sergei Glaziev ia adorar saber disso. Porque quanto mais moeda física você emitir em bilhete, mais margem você vai ter para emitir mais moeda que você tem em lastro efetivamente. Se você emite moeda sonante é a que faz barulho, como a nossa primeira moeda aqui de prata, tá? Moeda sonante, você pode emitir além do seu lastro. Então, é aquele tal direito de senhoriagem. Você ganha dinheiro emitindo moeda. Agora, a moeda digital não. Moeda digital você não tem essa margem de emitir mais moeda do que tem o seu lastro. Por isso vira especulação, né? Que é a financiarização. Isso, e aí, tipo, até uma pessoa estava comentando aqui sobre o Bitcoin, né? O Bitcoin despencando o valor. Aliás, antes até de passar para o Carlos, eu aproveito até e já acrescento uma pergunta. Como é que você enxerga essa questão do Bitcoin e essas flutuações que têm acontecido nele? Você vê como exatamente esse elemento de financiarização, especulação, algo inseguro? Eu prefiro não dar opinião, porque eu me foco só nos bens tangíveis, tá? Eu não invisto nada de dessas moedas digitais aí, Bitcoin e aquelas outras, eu não invisto. Minha resposta é essa, seca e curta. Eu não invisto. Quem quiser investir, que invista. Eu acho compreensível essa posição. Eu passo a palavra aqui para o Carlos. Eu, também relativamente a essa questão aí das moedas digitais, não invisto, jamais investirei, a não ser que me ponha uma arma na cabeça. Me parece que a ideia é fantástica, se por acaso, né, for adotada, por exemplo, para o comércio internacional, mas eu
vejo que a utilização de uma moeda digital a nível nacional para as trocas, né, entre os indivíduos pode ser uma ideia bastante perigosa. Perigosa no sentido em que tudo isso, né, especialmente num quadro onde a moeda digital substituísse todos os meios físicos de troca, né, poderia dar margem a um controle da parte, né, daqueles que, digamos assim, nós não queremos que controlem as nossas vidas ainda maior do que aquele que existe hoje, né? Bom, depois posso até voltar a essa questão. Agora, há uma questão que gostava de fazer assim, que é a seguinte: como é que hoje, né, porque olhando para a volatilidade da moeda, a volatilidade da economia, todas as dívidas que temos, né, a mim parece, e a inflação que começa a aparecer, né, agora fora dos setores onde ela está até agora estancada, como o setor imobiliário, preço das ações, né? Agora começamos a ver aí a inflação a nível mundial, e isso em nações que antes eram tidas por exemplos de, digamos assim, responsabilidade monetária. É muito estranho, né, que no meio desse quadro, especialmente de 20 anos para cá, o preço dos metais preciosos não tenha, digamos assim, sido muito maior do que aquele que foi. Eu considero que, a mim parece, vou dizer assim, o preço do ouro, da prata, está muito abaixo do preço real, ok? Eu queria saber a sua opinião, se o senhor também acha isso, e se acha isso, quais são, na sua opinião, os mecanismos através dos quais o sistema, né, mantém o preço desses metais preciosos, né, abaixo do preço real. Por favor, Patacon. Carlos, esse sistema que você chama é o sistema que está definhando, é o sistema de Londres, do Ocidente. A realidade é que nós já temos, é que a Bolsa de Xangai cota o ouro, tá? E geralmente eles cotam a uns preços mais em linha com o mercado para entrega física, que geralmente ele está 3 a 4, às vezes até 5% a mais do que o que é cotado em Londres. Tá? E Mumbai cota a prata, um percentual mais alto, às vezes chega até 30% mais caro, 20%, 25%, em gramas, tá? Em rúpias, em Mumbai. Então, a questão é o BRICS assumir responsabilidade, ter uma moeda e ter a sua cotação de todas as matérias-primas que eu já falei, porque eu não quero brigar com a casa Rothschild. O que nós temos de fato é que faz nem 10 anos tivemos executivos condenados lá pela manipulação do preço dos metais. Agora não lembro se foi mais a prata ou ouro, eles estão condenados, mas essas informações, elas não tem como eu checar, eu ver a veracidade, mas fala-se que é a London Bullion Market Assets, que é um comitê da Bolsa de Londres, que é controlado pela casa Rothschild. Eu nem gostaria de comentar isso, mas eu acho que nós precisamos ter consciência disso. A gente tem que levantar muros e se separar deles. Não dá para fazer um negócio com eles, porque me parece que do ouro, inclusive a prata, eu tenho certeza, eles não têm mais estoque de prata, eles não têm prata física para entregar. E não existe uso da eletricidade sem prata, da mesma forma que você não tem nenhum equipamento eletrônico sem ouro. Então, isso não é um resquício bárbaro, é uma necessidade, né? E esse pessoal, enfim, é uma decisão política
política do BRICS assumir, nós vamos cotar o nosso ouro, mostrem as suas reservas de ouro, mostrem quanto ouro vocês têm. Vamos abrir, faz mais de 50 anos que não tem uma auditoria lá no ouro dos Estados Unidos. Tá? Eles não aceitam. Tá? Porque, com certeza, eles ainda têm em onça Troy, que os bancos europeus já mudaram isso, e não se sabe se aquelas barras de ouro que eles têm é mesmo 999, como eles dizem, ou é 22 quilates, como era antigamente. Pois, Então, isso de fato é incapaz. Peço desculpas, pensei que vai continuar. não, era isso mesmo. Pois, é incrível que não haja um clamor público ainda. Bom, não é incrível, a gente vê como as pessoas estão perdidas, né, no meio de tanta informação e desinformação, mas em circunstâncias normais a gente já esperaria que houvesse um clamor público para que as tais auditorias acontecessem, né? Ainda mais depois de termos tido décadas de manipulação financeira que acaba sempre em desastre, né? A prova empírica de que não devemos confiar está aí. Nós, no nosso tempo de vida, já vimos tantos esquemas, né, que nos garantiam que estava tudo bem, etc. e tal, e depois a coisa acabou mal e tivemos de pôr dinheiro em cima, né, para cobrir a irresponsabilidade dos agentes financeiros e políticos, mas em relação ao ouro que está em Fort Knox ou em outras reservas, nada se fala, né? Às vezes, em alguns meios, chega-se a discutir isso. Eu já vi aí informações interessantes a respeito da forma como essas reservas estão sendo esvaziadas e aqueles números oficiais estão muito exagerados em relação à realidade, né? Mas, bom, enfim, o nosso trabalho é ver se a gente consegue aqui fazer com que pelo menos as pessoas se interessem pelo tema, né? Por favor, Patacons. O que nós temos de certeza documentado é que a China é o maior produtor mundial de ouro e eles têm uma divisão do Exército Popular de Libertação só na prospecção. Eles só prospectam todo o território. Tá? Então, como é que eles não vão ser o maior produtor do mundo se eles tiram leite de pedra? Pois, imagino. Eu gostaria de ter tempo de falar que nós temos que usar as blockchain e há possibilidade de necessidade de explorar tudo isso. O próprio encarregado russo, Sergei Glaziev, tem dado entrevistas e falado da possibilidade de fazer pagamentos em moeda forte pessoa a pessoa, ter carteiras digitais, como ter carteira digital do Bitcoin, ter o Banco Central gerir as carteiras digitais, as wallets, e poder fazer, como o Sergei também fala, os contratos inteligentes, né? Então, a própria carteira digital administrar um contrato que ele mesmo toma as decisões a partir dos eventos que vão acontecendo. Ou seja, um importador na Índia, a partir da sua wallet, pagar um exportador brasileiro, o exportador brasileiro assume as responsabilidades de pagar o frete ou o seguro e manda a mercadoria. Quando o indiano recebeu a mercadoria na Índia, ele dá o recibo, recebeu a mercadoria, está tudo ok, esse dinheiro que estava suspenso lá na carteira, sendo gerida pelo Banco Central, cai na carteira do brasileiro que exportou, né? Então, essas facilidades da moeda digital nós temos que usar, né? Mas não dá para confiar numa CBDC de Londres, né? Ou de... o que eles vão botar? A data de validade na moeda, juros negativos e sanções às pessoas porque teve uma opinião politicamente incorreta e vai ser multado, né? Então, por isso, a moeda BRICS deve ser melhor do que as opções ocidentais. A moeda BRICS deve dar uma opção de você ter a moeda física. E como essa moeda de reserva é optativa, é opcional, você não obriga o povo a usar ela,
todo serviço vai ser custeado pelo usuário. O usuário vai ter que pagar para converter a moeda digital em física ou vice-versa. Tá? Isso o convênio tem que estipular os preços. Né? Então, tudo vai ser cobrado do usuário para ele ter essa facilidade, porque, em tese, uma moeda digital ela é insuscetível de roubo. Né? A moeda digital é 100% rastreada, full time, eles estão sabendo em nome de quem está aquela moeda digital. Então, teoricamente, em tese, não pode ser roubada. Então, se cada moeda sempre tem duas faces, cada bilhete tem duas faces também. Por que a gente imprime os bilhetes e as moedas, as duas faces, para ser lida pelo olho humano? Por que uma das faces não pode ser lida computacionalmente? Né? Para saber se aquela moeda está vinculada ao nome de uma pessoa ou ela está ao portador. Isso pode permitir que o Banco Central cobre por um serviço de seguro contra extravio e contra roubo. Você tem uma nota de 100 da moeda de reserva do BRICS. E como diz o Sergei, meu querido Sergei Glaziev, como ele fala de unit, a moeda, ele chama de unit, vai ser uma unidade. Cada grama de ouro cotada na nossa bolsa, que está cotando ouro, cada grama de ouro valer uma unidade monetária. Então, é isso, amigos. Eu continuo, isso só reforça a minha ideia como mecanismo de troca internacional, é um instrumento fantástico, né? Agora, no caso de se obrigar dos bancos centrais, especialmente com a atual gerência privada, né, que quase todos eles têm, de se obrigar o cidadão a utilizar exclusivamente moedas digitais para as trocas, né, e basicamente ter todas, ser obrigado a usar só meios eletrônicos para fazer pagamentos, aí já vejo uma ameaça gigantesca, né? As poucas liberdades que nos restam, né? Portanto, é preciso esse equilíbrio, né? E toda essa ponderação. É importante que o público comece a se informar e estude essas questões para estar imunizado, né? Contra os cantos das sereias que veremos, inclusive que já estão por aí, talvez, né? Eu até depois quero fazer uma questão para si, a respeito das criptomoedas, se tivermos tempo, mas tem outras também aqui. Por favor, Rafael. Perfeito, inclusive era nessa linha que parecia que queriam conduzir as coisas na época da pandemia, né? Quando se começou a falar sobre extinção da moeda física, né? A substituição tudo por moeda digital, passaporte digital, né? O Green Pass, né? Especialmente na Itália fizeram bastante coisa com esse negócio do Green Pass, parece que também virou oficial lá na Ucrânia, né? Esse é o problema, né? Me parece que, de fato, como diz o Patacôncio, para o comércio internacional é revolucionário, né? Se você tiver tudo ali bem estruturado, com o lastro, etc., é revolucionário, muito mais prático, mais fácil, né? Vai facilitar esse comércio, tira o comércio desse eixo centrado, né, no dólar, em Nova York, etc., mas, de fato, para a economia interna, e se a gente estiver falando em termos de substituição, né, da moeda física, aí realmente é algo bastante perigoso, e é por isso que é importante essa distinção, né? Por quê? Isso no âmbito do comércio internacional, de economias soberanas, economias ali em processo de desdolarização, com reserva, com lastro, né, com reservas de ouro e com também cesta de outros bens, é uma coisa. Isso, no marco ali de uma substituição da moeda por esses CBDCs digitais, né, em sociedades controladas por esses bancos centrais vinculados, né, ao cartel internacional dos bancos,
já aí tem um significado completamente diferente, né? O mal não é o digital, o problema não é o fato de ser digital, mas sim como que é usado e quem controla, né? Essa é exatamente a questão. Eu vou perguntar ao Ivan, ao Patacôncio, aí voltando aí à questão dos BRICS, especificamente a questão dos BRICS, se você tem visto essa movimentação para a seleção de membros dos BRICS, né? Nós vimos a seleção do Irã, a seleção da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Talvez, a gente vai ver agora, né, quem é que vai ser escolhido. Se você vê essa questão da movimentação dos BRICS como estando ligada também à atração de países que tenham o que oferecer nessa reconstrução do sistema econômico, financeiro, monetário internacional. Se você vê essas escolhas como sendo estratégicas, né, como estando ligadas a esse debate sobre um novo sistema de pagamentos. Não, sem dúvida. Antes de chegar no sistema de pagamentos, o critério é produtores de energia, produtores de matérias-primas, né? E ter um dinheiro que eu chamo de dinheiro de qualidade, um dinheiro que ajuda a produção, não um dinheiro que encarece a vida. Mas concreto, a Rússia recebeu muitas rúpias. Parece que não tinha. Eu não sei se as rúpias têm rúpia digital ou não, né? Mas a Rússia teve dificuldade em gastar todas essas rúpias. Como é que eu proporia, tá, o uso do BRICS Pay para as trocas internacionais? Lembrando que existem 3 desdolarizações necessárias. Uma já está bem avançada, que é no comércio exterior. A segunda, daí, seria os contratos do mercado financeiro, os seguros, né, os fretes. E a terceira é no nível da microeconomia, aquilo que as pessoas, a moeda que as pessoas recorrem para guardar sua poupança e fazer sua comunidade, né? Nós tendo uma moeda de reserva com unidades digitais, no comércio exterior, Rússia e Índia, a Índia precisa fazer um pagamento para a Rússia. Então, os bancos estão se comunicando. O Banco Central da Índia avisa a mesa lá de comércio exterior do Banco Central russo, preciso mandar tal valor para você, é um contrato tal valor. Você quer receber quais moedas? A Rússia é obrigada a receber em rublo. Se a Índia tem rublos digitais para mandar, a Rússia é obrigada a receber em rublo, por esforçado, tá? A Rússia responde, não, eu preferia receber na nossa moeda comum, ou eu quero receber em yuan, ou talvez, se você tiver dólar ou euro aí, não sei, daí a Índia manda o que a Rússia aceita receber. Se a Índia não tiver aquilo que a Rússia pede naquele momento, porque pelas necessidades de pagamento, os bancos centrais precisam de todos os tipos de moedas. Se a gente quer comprar do Paraguai, a gente pode usar os Guarani do Paraguai, né? Então, seria isso, teria obrigado a ter resposta para tudo, mas teria inconvenientes, porque se a Índia só tem rúpias para pagar e a Rússia, naquele momento, não quer aceitar rúpias, então geraria um impasse e aquela transação internacional ficaria em suspensão. Não seria anulada, ela ficaria suspensa até os dois bancos, até as necessidades do Banco Central Russo mudar e ele aceitar o meio de pagamento que a Índia tem para usar. Então, a moeda forte nossa do BRICS seria indexador, mas supletivamente pode ser usada digital e fisicamente, mas principalmente é como indexador. E o câmbio é flutuante. O único câmbio fixo é uma unidade monetária para 1 grama de ouro puro. Perfeito. De fato, a gente vai observar, inclusive, aí me parece que existem boas chances de ingresso, por exemplo,
da Venezuela nos BRICS, né? Parece estar se preparando aí um caminho. A gente também tem visto que os principais compradores de ouro no mundo, porque é interessante que a China é o maior produtor de ouro, como você falou, mas também é o maior comprador de ouro, pelo menos esse ano, se eu não me engano. Eu acho que ano passado também foi, né? E aí tem, ultimamente, a China e precisamente a Índia estado ali pau a pau, basicamente, para ver quem vai ser o maior comprador de ouro no mercado internacional, o que é bastante peculiar, né? Esse é indicativo, como até o próprio Glaziev já comentou, de que, sim, os metais preciosos vão ter um papel importante nessa reestruturação do sistema econômico financeiro. Claro, não vai ser uma repetição de como era antes, mas que vai ter, sim, algum tipo de papel, porque não dá mais para tolerar essa especulação, né? Toda essa construção de um cenário econômico fictício, né? Que aí gera depois essas depressões artificiais, que às vezes parece que são geradas exatamente para que elementos com informações privilegiadas façam grandes aquisições, né, de bens, de empresas, de propriedades, por conta dessa derrubada aí, às vezes artificial, meramente especulativa do valor das empresas, né, e dos ativos. Carlos, por favor, pode começar. Também. Pode falar. Não, o importante é o ouro é uma reserva estratégica de maior importância, mas fazer ele gerar fruto. Ele é um ativo estéril, ele não gera fruto para o Estado detentor. Então, lembrar que a Venezuela perdeu o seu ouro para Londres porque o Chaves fez leasing do ouro. Tinha muitos bancos na Inglaterra que estavam precisando alugar ouro para aumentar suas reservas de ouro físico, para poder emitir mais ouro papel, ETFs. Então, o Chaves, muito esperto, alugou o ouro. E daí, quando venceu o contrato de aluguel, o Maduro quis recolher o ouro, o governo inglês segurou o ouro, né? Então, é uma forma de nós usar esse recurso que está parado lá e usar para gerar uma moeda forte, uma moeda saudável, uma moeda que ajude a produzir mais melhor. Pois, aqui um ponto, entre tudo aquilo que foi discutido, que considero bastante importante, numa futura organização da arquitetura financeira internacional, que é manter sempre a flutuação das moedas. Eu considero que qualquer mecanismo que seja rígido, que não permita a flutuação, acabará por ser uma ameaça à soberania, especialmente das nações mais fracas, né? Por vezes, a desvalorização é um caminho, né, em determinadas circunstâncias econômicas, para você conseguir equilibrar, né, as trocas comerciais. Há uma coisa aqui interessante nisso que está acontecendo no mundo, é a questão de que China e Índia são os maiores compradores de metais preciosos, especialmente ouro e prata, né? Que é o seguinte, de certa forma, isso é um retorno àquilo que foi quase sempre a constante econômica do mundo, né? Desde a antiguidade até basicamente o século XIX. Inclusivamente, esse dilema foi resolvido, a gente sabe como, lá pela Companhia das Índias Orientais inglesa, né, através ali da imposição de determinadas leis restritivas na Índia e do comércio do ópio na China, né? É interessante que agora estamos a voltar justamente a esse padrão histórico que, pelo menos, os bizantinos já descreviam, né, na época de Justiniano, a vazão constante de metais preciosos do Oriente. Bom, mas a economia moderna é muito diversa também, e eu não vejo que isso será algo permanente, etc. e tal, é só uma referência em termos de curiosidade. Eu queria saber, Caro Patacôncio, o seguinte, para além, né, desses metais que historicamente são os metais que sempre tivemos em mente, como
metais que podem ser usados como moeda, como, por exemplo, o ouro, a prata, o cobre. Na antiguidade também chegou a haver o eletro, né, que era uma liga de ouro e prata, mas, bom, enfim, continuamos na mesma aqui. Relativamente a outros metais preciosos, como o paládio, platina, o ródio, o que o senhor pensa a respeito disso? Por favor. Bem, de certa forma eu já respondi. A centralização da moeda deve se ocorrer apenas em termos do convênio internacional entre Estados soberanos, né, do BRICS, e que regulamenta. Nada impede do convênio permitir que um Estado mande o seu banco emissor, o Banco Central, lastrear com paládio. Tá? Só que na hora da conversão, o usuário tem direito de converter por ouro, certo? Então ele vai ter que assumir, o Estado vai ter que assumir o custo de vender o paládio para comprar ouro para entregar para a conversão. Deixa-me só explicar aqui melhor a questão que eu realmente queria fazer. Sim, isso estava respondido, mas o senhor acredita que esses metais são viáveis enquanto moeda, supletivamente, tal o ouro e a prata? Supletivamente. A produção é muito pouca, né, de platina e paládio. Sim. Mas só que a Bolsa de Moscou deveria cotar o paládio, porque o maior produtor é a Rússia, então não tem cabimento ele ser cotado em outro lugar. Tá? Eu gostaria de dizer que a regulamentação tem que ser centralizada, a emissão descentralizada. Então, cada país do BRICS vai mandar imprimir sua moeda forte, é a mesma denominação, mesmo valor, vai valer no Brasil, no Irã, onde for, certo? Mas na hora de converter, tem que converter numa das agências do Banco Central brasileiro. Se a moeda é brasileira, tem que vir até o Brasil agendar, porque o Banco Central não vai ficar mandando ouro para nenhum lugar. A pessoa tem que ir lá, agendar, e o convênio vai regulamentar também a padronização, ou seja, no mínimo o tablete de 50 gramas. O usuário tem que ver se lá na agência de Fortaleza que ele quer ir vai ter um tablete de 50 gramas para ele, e o convênio vai liberar essas informações sobre tudo, e daí ele vai converter. Se ele tem na sua wallet, na sua carteira digital, ele tem aqui nossa moeda forte do Irã, ele vai ter que recorrer a uma casa de câmbio, como hoje tem as corretoras ganhando dinheiro com Bitcoin, vai ter casas de câmbio que vão trocar as moedas para ele não precisar ir até a China para trocar as moedas digitais que ele tem da China. E a nossa moeda forte vai ser fracionável só enquanto digital. Daí ela assume, ou seja, é uma casa de duas casas depois à direita da vírgula, né? Antes da vírgula. Por quê? O troco é dado na moeda de curso forçado. Você tem uma dívida, por exemplo, na nossa moeda forte. Mas vamos revelar aqui que nós conversamos com o Rafael o nome para essa nossa moeda, porque os 5 países fundadores do BRICS têm a moeda que começa por R, certo? É renminbi, rúpia, rublo, os 5, certo? Tem o real do Irã, o real da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos é dirham, mas enfim, o símbolo seria a moeda mais valiosa da nossa Roma eterna, da Roma que nunca vai deixar de existir para a nossa civilização, era o aurel. A moeda de ouro, o aurel. Então seria auréis. Voltamos aos reis. São os auréis, né, que seria o nome indicado para essa moeda. Certo? E outra coisa também que vai em consonância às coisas que estão acontecendo, e foi o Rafael também que nos deu essa notícia boa, que faz alguns anos a Rússia introduziu a lei bancária islâmica, né? Autorizando os bancos que não cobram juros. Então, uma moeda forte,
que não se deprecia, insuscetível de inflação, é complicado você ter juros, mas eu sugiro que o convênio não seja rigoroso, não seja rígido, que os juros até seja possível, mas a princípio os contratos não vão ter juros, né? Os bancos também não vão ser obrigados a trabalhar com Aurel. Se o banco, como a moeda é de livre opção, o banco quiser trabalhar com Aurel e cobrar tarifa sobre serviços, mas não cobrar juros, o banco pode usar, pode aceitar depósito, fazer os seus serviços, né? Agora, o que é mais importante é nós usar a moeda forte para entrar no mercado financeiro, que é a segunda desdolarização. Fazer o nosso novo banco de desenvolvimento, emitir bônus com juro bem pequenininho, um juro bem pequenininho em auréis, em moeda forte. Ele vai captar yuans, rúpias, rublos, ele vai captar em troca desses bônus, né? E vai emprestar também em moeda fraca. Ele vai emprestar também em real, em reais. E a pessoa que toma esse empréstimo vai pagar um juro pequeno, um pouquinho maior, para pagar os custos operacionais do banco, lá de Pequim, né? Nosso Banco BRICS. Ele vai ter uma obrigação apenas, vai ter uma obrigação de recorrer ao mercado financeiro convencional para fazer um hedge. Porque se o ouro dispara, ele vai ter que pagar em moeda fraca, mas vai ter que pagar muito mais em moeda fraca para poder devolver o empréstimo. Então, a pessoa, cada pessoa escolhe em que moeda quer contratar, mas é uma possibilidade de financiar o desenvolvimento dos nossos países com juro bem baixinho, juro minúsculo. Então, tem várias possibilidades assim que eu acho que o pessoal que está pensando na moeda BRICS, claro que eles não falam tudo, né? Eles não falam tudo, mas que eles estão muito acanhados ainda. E nós estamos num dilema, né? Dilema de tragédia grega, porque a moeda BRICS tem que ser muito melhor do que o dólar, que é fácil de usar e tem que ser muito melhor. Agora, se for boa demais, vai desencadear reações tresloucadas, né? Eles vão ficar loucos se for muito boa. Mas não pode ser também, não pode ser uma coisa mais ou menos. Rafael, quer dizer alguma coisa? Não, perfeito. Eu acho que concordo. Aliás, eu gostei da ideia aí do Aurel, né? Dá para botar ali o rosto do Lula, né? Ali estampado no. Tô brincando. Aí não. Com uma coroa de louros, né? Uma moeda de 171 gramas. 171 gramas. Não, perfeito. Vamos ver aqui o pessoal, se o pessoal tem alguma questão. Pessoal, podem, se vocês tiverem alguma... Oi? Só mais uma questão prática. Por que ninguém vai derreter as moedas de ouro? Porque a moeda, por exemplo, eu sugiro que a moeda de ouro de 5 auréis, ela pese 6 gramas, tendo 4 gramas de ouro puro e 2 gramas de uma aleação, né? Pode ser cobre, ou vamos descobrir a melhor aleação. Então, ela vai ter um custo perto de 4 gramas de ouro, mas ela vai estar valendo 5. Então, ela é melhor inteira do que derretida. Ninguém vai derreter, né, para aproveitar o metal. Vai ser uma liga de 16 quilates, uma liga que é pouco usada no mundo inteiro. E, da mesma forma, a moeda de 1 aurel, ela sempre vai valer pela prata que contém, como reserva de valor. Ninguém vai querer se desfazer. Todo brasileiro de bem, com alguma posse, vai querer ter um aurel guardado em casa, uma moeda de prata, tá, que vai pesar 34 gramas, para ela poder ter uma onça Troy de prata nela. Vai ser uma aleação de 22 quilates. De um lado, impressa uma impressão a laser diferente que identifica aquela moeda, que identifica quem fabricou, que data que saiu e tal.
só para você botar numa máquina de leitura óptica para ler ali o código digital e você saber a autenticidade dessa moeda. Então, ela tem uma forma de ser autêntica, né, informaticamente, e ninguém vai derreter a moeda de prata. Porque a prata vai valer, está valendo muito menos do que... Para fazer o ouro hoje, nessa cotação amaldiçoada que vem de Londres, o ouro hoje está a 440 o grama. Tá? Para fazer uma moeda de 1 onça de prata hoje, né, em escala industrial, ele vai custar no máximo 200, 250 reais. E ele vai botar no mercado. Então, é uma forma também do Estado soberano aliviar as pressões sobre o seu orçamento, porque o orçamento continua sendo em moeda de curso forçado, o orçamento continua sendo em reais. Mas as moedas de ouro, as moedas de prata vão ser tão bonitas, tão requisitadas, que na hora da primeira emissão, o Banco Central vai ter que fazer leilões com ágio para leiloar essas moedas. Esse é o Nicolau. Quis vender uma para o Rafael, esse é o Nicolau. Nicolau II. Vai ter que fazer leilão, certo? E da mesma forma, como essa moeda forte é facultativa, cada um escolhe receber ou não, o Estado brasileiro vai perguntar aos seus credores, até os funcionários públicos, você quer ganhar em moeda forte digital? A gente vai pagar parte do teu salário em moeda forte digital, na sua carteira, ou onde você quiser. Então, vai aliviar. Nós não vamos usar a moeda forte para pagar os juros da dívida pública, para pagar os banqueiros, para abater a dívida. Eles que se virem para a dívida, nós vamos abater, tá? O orçamento vai ficar aliviado por esse ativo que estava estéril no Tesouro e que agora está gerando fruto. Perfeito. Vamos ver, então, se o pessoal tem aqui alguma questão. Tem alguém falando sobre fabricar as moedas da NR? Já ofereci o serviço, tá com vocês. Vocês fazem um catarse aí e podemos fazer. Eu vou então encomendar umas moedas com o meu rosto estampado, né? A gente faz ali um relevo ali, né? Bota o meu rosto de perfil, né? O meu rosto de perfil, com uma coroa de louros ali. Em cima de um cavalo. Em cima do cavalo, pode ser também. Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui. Sobre a emissão, a pergunta do Milbert é quem irá emitir as moedas. Aí eu imagino que você está perguntando da moeda dos BRICS, né? A moeda que seria indexador. Aí não sei se dá para falar em emissão, mas quem controla, porque assim, tal como o Patacôncio colocou aqui, os BRICS são o projeto de uma nova ONU, né? Hoje em dia tem o Banco dos BRICS. O Banco dos BRICS tende a evoluir no futuro para uma espécie de autoridade, né, monetária mundial, mas sem os elementos negativos que nós encontramos, por exemplo, hoje no Banco Mundial, né? Seria algo para substituir o Banco Mundial sem os problemas do Banco Mundial. Eu não sei se dá para falar em emissão de moeda quando é uma moeda que existe apenas como indexadora, né? Quer comentar alguma coisa, Patacôncio? Quero. A moeda não vai ser só indexadora, principalmente indexadora, mas também física para transação. Não recomendo que seja centralizada a emissão. A emissão tem que ser descentralizada, cada banco central emitir as suas, tá? Porque ele vai ganhar um lucro de senhoriagem, vai lucrar enormemente, então os países vão atrás de ouro, de prata, de paládio para poder emitir mais, e porque cada banco central emite, ele pode até distribuir, mas o proprietário não é o Banco Central. O proprietário dessa moeda, originalmente, é o Estado que deu o lastro. Porque é o Banco Central que vai fazer, é responsável por converter.
por essas dificuldades que sempre, nunca houve um absoluto direito à conversibilidade da moeda lastreada em ouro. Por isso, você pode emitir uns 5, 10% a mais do que o lastro que tem, porque as pessoas têm dificuldade de chegar lá. Você vai ter que reunir 50 auréis para poder ter um tablete de 50 gramas de ouro, se você pagar a taxa administrativa, que eu acho que seria razoável você pagar uns R$450 hoje. Então, emissão descentralizada. Entendi, faz sentido que é melhor ser uma emissão descentralizada, porque evita até a construção de uma classe tecnocrática, bancária e internacional para ficar supervisionando, porque a gente já tem esse problema, né? Não vai substituir um tipo de elite bancária internacional por um outro tipo de elite bancária internacional, né? Não, faz sentido sim, faz sentido sim. Tem mais alguma questão, Carlos? Agora, uma questão assim bem complicada para aquecer a nossa live. Eu acho que é a questão mais complicada, pelo menos é a que mais me preocupa quando eu penso em tais hipóteses, que é o seguinte, levando em conta o que se passou em todos os países no mundo, uns com mais intensidade, outros com menos, porque no fundo fomos todos, né, conduzidos pela experiência monetária americana, e ninguém poderia ficar atrás, né, dessas políticas emissionistas e inflacionistas, sob o risco de ter a moeda sobrevalorizada, né, e sofrer logo com as consequências disso. Portanto, é um problema que atinge a quase todo mundo, né? Algumas nações estão mais preparadas, outras não, para dar um tal passo, mas ainda assim haveria problemas a nível global se por acaso surgisse uma moeda lastreada, né, em metais preciosos, ou vamos falar em ouro para facilitar o debate, seja uma moeda como essa dos BRICS, ou mesmo uma moeda de uma só nação, porque é muito provável que as moedas todas do mundo, a partir daí, cairiam, né, como um castelo de cartas, e viríamos uma corrida ao ouro internacional, né, e a perda de valor de todas as moedas. Hoje se evita muito isso através de vários mecanismos. Aqui no Ocidente, por exemplo, é muito difícil você comprar ouro ou trocar ouro, fazem de tudo para dificultar, né, a utilização do ouro, a compra do ouro e a troca do ouro. Bom, como o senhor pensa que deveria ser essa transição para evitarmos, né, ganhadores, gente que, digamos assim, se antecipasse ao movimento, e uma maioria de perdedores, né, que veria, de repente, todas as suas poupanças desaparecerem. O que o senhor pensa disso, Padre Afonso? Eu digo que não se vende tanto ouro, não é porque ele está muito caro. O meu maior inimigo, né, que prejudica minhas vendas, é a Bolsa de Londres, que joga o preço do ouro lá para baixo. Daí as pessoas querem pagar aquele preço, mas não existe ouro nesse preço. Existe, excepcionalmente, numa distribuidora de valores, tá? Só que eles têm as suas malandragens, assim, eles não entregam fisicamente, a maioria deixa em custódia. Então, no dia que todos os clientes forem lá bater a porta e querer o seu ouro que está custodiado, não vai ter ouro para todos. Isso é mundialmente. Então, não existe condições de ter nem mesmo uma moeda só, nem a China, se for a maior economia, não tem como lastrear totalmente a sua moeda. A saída, o pulo do gato, é, como a escola austríaca sempre falou, a livre competência entre as moedas. Como o Zimbábue resolveu os problemas da hiperinflação lá, ter várias moedas. Ter várias moedas, ter a moeda de curso forçado,
porque dizem, os estudos dizem que existe só 200 mil toneladas de ouro no mundo, né, prospectado, né, refinado, e não existe ouro para todo meio monetário, mas existe ouro, existe outros metais preciosos para indexar as moedas, isso tem. Isso tem. Agora, não pense que o ouro não é vendido e não é encontrado porque o preço dele, a cotação dele está muito cara. É o contrário, está muito barata, daí as pessoas querem pagar. Eu não consigo vender o grama do ouro a menos do que uns 5% de ágio acima, que coincide com a cotação que usualmente é dada por Xangai, né? Não é que eu quero obedecer os chineses, não é isso. A realidade do mercado é essa. Pois, de facto, eu também vejo, isso daqui é algo que salta à vista, o preço do ouro é mantido artificialmente baixo, e é por isso que algumas nações têm comprado tanto, né? E é por isso que há tantas dúvidas a respeito das verdadeiras reservas no Ocidente, né? Enfim, eu aqui passo a palavra ao Rafael. Rafael, por favor. Perfeito. Eu acho que aqui estamos já com um bom conteúdo aqui na nossa conversa. A gente, evidentemente, pode até atualizar esse tema no futuro, né, conforme saírem novas informações ou novas notícias sobre essa questão da moeda dos BRICS mesmo, né? Então, eu gostaria aqui de passar a palavra para o Ivan, para o Pataconso, para ele poder fazer a conclusão dele, fazer aí o parágrafo final aí das reflexões dele. Eu acho que nós temos, cada um tem suas responsabilidades políticas, né? E o Brasil sempre foi um país das inovações, muitas inovações. O Brasil adotou o seu padrão ouro, que funcionou, tá? Muito peculiarmente, muito diferente do padrão clássico, mas funcionou o padrão ouro, antes dos Estados Unidos, que só adotou o padrão ouro depois da Guerra Civil. E o Brasil foi um dos primeiros a largar o padrão ouro em função de uma moeda fiduciária, arruinou a economia popular, né? Rui Barbosa arruinou a economia popular lá em 1890. Então, já que o nosso atual governo está agarrado à ordem globalista, é fundador do BRICS, mas não toma nenhuma iniciativa, eu acho que nós, como brasileiros, nós deveríamos reunir outros estudiosos do tema. Eu repito, eu não sou acadêmico, não estudo sistematicamente o tema, só me interesso, estudo e pratico, né? Pratico os metais. Eu acho que nós deveríamos levar, tá? Mesmo que possa parecer petulante, um grupo de brasileiros dizer, já que o nosso governo não nos representa, não faz nada à altura da responsabilidade do governo brasileiro, nós vamos propor, escrever uma minuta de convênio internacional. Convênio internacional entre Estados soberanos para estipular essa moeda aqui. E entregar para Kazan agora em outubro. Tá? Vocês aproveitem, peguem o que vocês quiserem, e se não der certo, a responsabilidade é de vocês. Nós fizemos a nossa parte. Eu acho que vocês podem fazer uma moeda melhor. Perfeito, então. É isso. Não sei se os camaradas acham que vai passar por cima da autoridade. Não sei. Não, sem problema. Então, eu acho que é isso, pessoal. Tivemos uma excelente conversa aqui. Eu agradeço a todo mundo que participou, todo mundo que acompanhou aqui a nossa live. E até a próxima. Carlos, algum comentário? Bom, eu considero esse um dos temas fundamentais aí da história. Eu acho que é impossível se compreender a história, especialmente do período contemporâneo, sem se ter uma clara percepção
da questão monetária e o como fomos todos enganados, as nossas economias sugadas através, né, de vários subterfúgios que nos condenam hoje na época de maior produtividade de toda a história humana, né, quando toda a gente deveria viver, não vou dizer na abundância, pelo menos a abundância em comparação com todos os tempos históricos pretéritos, né? Mas pelo menos no conforto material, com segurança alimentar, nos condena, né, a viver numa situação desesperada, especialmente os mais jovens que agora, né, já nem sonham mais em ter casa própria e por aí vai. Eu estou a falar do chamado primeiro mundo, né? Onde cada vez mais você vê aí gente a viver em cubículos e achar que isso é a normalidade, enquanto alguns senhores, né, andam a disputar aí para ver quem é o primeiro a ir à Lua, ou sei lá o que. Bom, uns tentaram ir lá para o Titanic, né? Esses aí, pelo menos, por lá ficaram. Bom, eu agradeço aqui a presença do nosso convidado, a todo o público, boa noite, e para cá estaremos na próxima. Boa noite, amigos. É isso, pessoal. Tenham uma boa noite e vamos lá. Até a próxima. Valeu, pessoal. Pode fechar a live, Lobo.